Bom dia! Hoje a historinha vai ser para a gente entender por que lá no Egito tem pirâmide e quem foi que teve a ideia de fazer a pirâmide. Então vamos lá? Bora escutar a historinha? Essas são as palavras-chave que vocês vão copiar no caderno de história, tá? Não precisa ser agora. Pode ouvir a história primeiro, depois volta e copia. Então, hoje a gente vai ouvir falar do Zoser, tá? Se escreve de Joger, mas se lê Zoser, que vai ser o primeiro faraó a construir pirâmide. O Anubis, que é o deus egípcio que conduz a alma até o tribunal de Osíris. Mate, que é a deusa egípcia da justiça. Amut, que é o deus egípcio que devora as almas impuras. Então, nós temos o Tote, que é o deus egípcio da sabedoria. Ele, lá no tribunal de Osíris, tinha a função de escrever tudo o que a pessoa relatava do que ela tinha feito aqui na Terra, de bom e de ruim. O Horus, depois que a pessoa tinha o coração pesado, é que levava até o pai, para que o pai decidisse o que ia acontecer com a alma. A Néftis, que é a deusa egípcia das trevas, ela então fica ao lado de Osíris. De um lado é a Ísis, do outro é a Néftis. Os vasos canopos são aonde os órgãos principais que os egípcios achavam ficavam, que era o intestino, o fígado, o estômago e os pulmões. E o natrão, que é uma espécie de sal que eles usavam para secar o corpo. Aí nós temos pirâmide, que é o lugar onde o corpo do faraó morto era guardado junto com todos os pertences que ele queria. Sarcófago, que é onde a múmia era colocada para ser levada lá na pirâmide, seria o caixão. E a múmia, que significa corpo seco. Bom, esse é de Zoser. E numa noite tranquila, quente, lá do Egito, ele estava dormindo e tendo um sonho, que já não era a primeira vez que ele tinha esse sonho. E ele estava lá, não, por favor, não, por favor, meu Deus, ai, por favor, não. Ai, misericórdia, toda vez que eu tenho esse sonho, eu tenho tanto medo que eu acordo todo cagado. Misericórdia, ainda bem, belezura, que você não dormiu comigo, senão ia ficar toda melecada. Aonde você vai, belezura? Belezura? Olha aqui, como eu já disse há instantes, eu vou para outro quarto e só saio de lá o dia que você encontrar o motivo desse intestino frouxo. Porque se você não descobrir, eu não volto mais a dormir com você. Entendido, seu fedido? Credo, morzão, que morzão? Chame o sacerdote e converse com ele e descubra o que está acontecendo. Agora, urgente, urgentíssimo. O faraó me chamou tão cedo, já tão cedo bebendo vinho, o que está acontecendo? Isso parece abatido, está doente, aquele remédio que eu lhe dei não funcionou? Funcionou porcaria nenhuma. Tive o sonho novamente, borrei-me todo, tá lá o quarto fedido, minha esposa querendo dormir em outro quarto, eu sendo ofendido e não conseguindo dormir. Olha, sacerdote, eu vou cortar a sua cabeça se você não me disser, não descobrir o que está acontecendo comigo. Mas, senhor, eu já fiz de tudo, mais nada. Você trata de conversar com os deuses, eu preciso de uma resposta. Eu não posso ficar do jeito que está. Já pensou que vergonha? Se o povo descobre que eu estou fazendo melequinha na cama. Calma, calma, faraó. Ninguém contará. Os seus empregados têm a língua cortada, que é para ninguém ficar sabendo o que acontece aqui no palácio. É, meu querido, mas você sabe que essas notícias voam. Então, eu quero urgência. Você tem que descobrir. Então, vamos fazer o seguinte. Ô, empregado,
coloque um pouco aqui de vinho para mim também, e o senhor me conte novamente o que acontece nesse sonho. Desta vez eu hei de descobrir o que está acontecendo. Então, beleza, vou contar de novo, pela milésima vez, o sonho que eu tenho tido. Bom, primeiro eu morro, eu sinto que estou morrendo, e de repente eu sinto que eu estou saindo do meu corpo, e eu me vejo, eu vejo o meu corpo e vejo que eu estou fora dele. Quando eu olho para o lado, eu vejo Anubis. Anubis? É, e Anubis tem fogo saindo da mão dele, até parece que é ele que está tirando a alma de dentro do meu corpo. E ele diz, me siga, me siga. E aí eu pergunto para ele, para onde nós vamos? Para onde nós vamos? E ele fala, cala a boca, só me siga. E eu começo a seguir Anubis, com medo, mas vou atrás. E aí eu chego num lugar, mas é um lugar bonito. E eu olho para baixo e vejo a terra. E aí eu percebo que eu estou no céu, que eu estou no mundo dos deuses. E de repente eu escuto, traga essa alma aqui, Anubis. E de repente eu vejo um homem sentado num trono e duas mulheres. E ele me diz, você sabe quem eu sou? E eu digo, não, sou Osíris. E atrás de mim está Néftis e Ísis. E aí eu começo a tremer mais ainda, porque aí eu falo, misericórdia, será que eles estão bravos porque nós contamos mentira falando que nós somos os filhos deles? Aí eu já começo a ficar apavorado. E ele diz para mim, bom, você morreu. O que está aqui agora não é o seu corpo físico, não é carne, não é osso, é a sua alma. E a sua alma será julgada. Aí eu começo a tremer mais ainda e digo, ó poderoso Osíris, por que eu serei julgado? E ele diz, porque assim como eu tive a chance de vencer a morte e voltar a ter vida, eu dou para cada humano que eu criei uma chance para viver depois da morte. E eu digo, então depois que eu morro, eu posso ter vida? Sim, são 3 opções. Se você for muito bom, você vem viver aqui conosco, no mundo dos deuses. Se você foi meia boca, nós mandamos você de volta lá para a terra, para você aprender a ser bom de novo. Agora, se você foi ruim, meu querido, Amut vai te devorar. Aí, meu filho, que eu já tremo de tudo mesmo, porque Amut é aquele Deus que dá medo só de ver. E aí, então o que, Faraó? E aí, Faraó, que até eu tô com medo. Menino, você não viu nada. Aí eu sou levado para uma sala. Eu já dou de cara com Amut. Gente, aquilo lá não é nada. Olha, é cabeça de crocodilo, corpo de leão, leopardo e rinoceronte. É 3 desgraceiras num lugar só. Quando ele me viu, ele disse, tô com fome. Ali eu já me apavoro, mais ainda do que eu estou apavorado. De repente o Anubis vira para mim, coloca a mão em meu peito e retira o meu coração. E o pior de tudo, que eu nem senti dor. E ele diz, colocarei seu coração do outro lado da balança. Do outro está a pena de Mate, a deusa da justiça. E ali, hora que eu olhei, tinha Tote. E Tote diz, vou registrar tudo o que o seu coração falar. E veremos se a balança ficará favorável a você. E aí, menino, não é que meu coração começa a falar tudo o que eu fiz?
e o Totti escrevendo, feito um desembestado, e eu não sabia se aquilo era bom, se aquilo não era, e de repente a balança ficou igual. Nem subiu, nem desceu. Eu disse, bom, deve ser bom, né? O Amut olhou para mim e falou, não vai ser dessa vez que eu vou comer. E Totti então diz, Horus, leva o defunto lá para o seu pai. Ele decidirá. E leve os escritos que eu fiz do coração dele. Horus pega minha mão e me leva até Osíris, Néftis e Ísis novamente. Entrega o papiro com os hieróglifos sobre o que aconteceu lá naquela sala. Ele dá uma olhada e diz o seguinte, bom, se o seu coração fosse puro, puríssimo, ele teria subido, a pena ficado embaixo, e você teria morado aqui conosco. Se o seu coração fosse muito ruim, teria descido e a pena teria subido, e você deveria ser devorado agora por Amut. Mas como pena e coração ficaram iguais, te darei uma chance. Você voltará na terra para aprender a ser uma pessoa melhor. Te darei uma chance. Você quer nascer de novo? Quer ir no mesmo corpo? Ou quer ir em forma de animal? Eu falei, o quê? Eu posso escolher? Sim. E eu escolhi. Quero voltar no mesmo corpo. E é aí que eu me lasquei. Eu achei que eu voltaria no mesmo corpo, mas que não teria passado muito tempo da minha morte. Mas quando eu acordo, eu estou dentro do caixão, já estou sentindo aquele cheiro de podre, e bato, eu sinto meus ossos quebrando, até que eu consigo sair do caixão, mas aquilo é tão apavorante que eu borro tudo as carças. É uma vergonha para mim, Faraó. Sorte que ninguém, além da minha esposa e de você, sabe disso. Mas, Faraó, a coisa é feia. A coisa é feia mesmo, disse Zoser. Isso porque você não está lá comigo para sentir o cheiro. Menino, o cheiro, está impregnado nas minhas narinas. Ai, que medo de morrer e voltar e eu passar por aquele sufoco. Mas me diga, ô sacerdote, depois dessas goladas do meu melhor vinho e de escutar a minha história pela 1000ª vez, o que você pode me dizer? Senhor, hoje eu tive clareza no que o Senhor me disse. Os deuses estão falando com o Senhor. Os deuses estão falando comigo? Como assim? Eles estão mostrando que nós temos uma alma e que essa alma é julgada num tribunal, no tribunal de Osíris. Eles descreveram para o Senhor o que acontece conosco após a morte. Nós somos levados por Anubis, nós chegamos nesse tribunal, o coração da gente é retirado, colocado numa balança, do outro lado da balança tem uma pena de Mate, que é a deusa da justiça. O Totti vai escrevendo tudo o que o coração fala, e se der coisa errada, a gente é devorado por Amut. Se a coisa for boa, a gente vive no mundo dos deuses. E se ficar empatado coração e pena, a gente pode voltar. Então, meu querido, nós podemos voltar. Será, sacerdote? Então, nós morremos e podemos voltar? Ué, não foi o que Osíris disse para o senhor? O senhor teria a chance de renascer, de voltar em forma de animal ou voltar no mesmo corpo? Menina, eu não tinha pensado nisso. Os deuses mostraram para mim o que acontece quando a gente morre. E Osíris falou que assim como ele venceu a morte, ele deu uma chance para nós. Fechou. Então, sacerdote, agora sua cabeça vai rolar. Ué, mas por quê? Eu decifrei o seu sonho
mas agora vai rolar se você não descobrir uma maneira do meu corpo não feder quando eu morrer. Entendido? Mas, Senhor, como que eu vou fazer isso? Se vira, se vira. Te darei alguns dias. Descubra ou morrerá. Ixi. E agora, moiou pra mim, hein? Que eu vou fazer pra não deixar o corpo apodrecer? Misericórdia! Bom, mas se a gente quer achar uma solução, temos que fazer o quê? Testar experiências. Como eu não vou poder matar ninguém e ver, observar, vou pegar umas ovelhas. Vou entender um pouco sobre a morte. Vou entender por que o corpo apodrece. O sacerdote chegou em casa então e disse: empregado, traga para mim algumas ovelhas. Vou fazer uma experiência. Eu preciso entender por que o corpo fede, apodrece. O empregado então trouxe algumas ovelhas e ele matou a primeira. Matou e ficou observando. E viu que depois de algumas horas havia vermes saindo do corpo. Mais algumas horas ele explodiu e aqueles vermes tomaram conta. E ele percebeu que os vermes eram de dentro e tinha alguns de fora, mas era o próprio verme de dentro da ovelha que fazia ela então se apodrecer. Ele então pensou: se eu tirar os órgãos, não vai ter verme. Se não tem verme, não apodrece. Então ele matou a segunda ovelha, tirou os órgãos da barriga, mas continuou tendo vermes. E ele percebeu que havia mais na cabeça. Então ele pensou: na cabeça também deve ter algum órgão. Vou ter que tirar o que tem lá dentro. Ele então pegou a terceira ovelha, matou, tirou os órgãos da barriga, abriu a cabeça, tirou o cérebro, mas ainda continuava tendo vermes. O corpo continuava apodrecendo. Então ele disse: já sei. E se eu secar o corpo? Se eu secar o corpo, não tem verme. Se não tem verme, não tem podridão. Já sei. Matou a quarta ovelha, tirou os órgãos da barriga, tirou o cérebro, encheu o corpo de sal e deixou secando. Por 10 dias não apareceu nenhum verme. O corpo não apodreceu. E o sacerdote então disse: já sei. Descobri uma maneira de não fazer o corpo apodrecer. Vamos deixar ele seco. Um corpo seco. Uma múmia. Vou até o faraó contar o que eu descobri. O sacerdote então foi até o palácio e falou para o faraó: descobriu uma maneira de fazer o seu corpo não feder, não apodrecer. E o senhor poderá voltar no mesmo corpo. Ó, meu querido faraó, então me diga, sacerdote, o que será feito? Bom, eu farei o seu corpo ficar seco. Seco? É, o senhor vai virar uma múmia. Múmia? Interessante. Mas como isso vai acontecer? Bom, faraó, quando o senhor morrer, colocarei o senhor em cima de uma mesa. Farei um corte na sua barriga e vou tirar todos os seus órgãos de dentro. Aí, com uma pinça, eu vou tirar o seu cérebro, para eu não ter que cortar a sua cabeça. Como a gente tem um narigão, a gente pega pelo nariz mesmo. Aí, eu vou lavar o seu corpo e vou encher ele de sal. E vou deixar o seu corpo secando até ficar bem sequinho. Aí, pronto. O senhor virou múmia. E aí, quando o senhor voltar do tribunal, fechou. Pode governar de novo. Ô, seu otário, como é que eu vou voltar a ter vida se eu tô sem cérebro, sem os órgãos internos? Aí, eu não tinha pensado nisso. Mas... Ah, é? Você não tinha pensado nisso? Ô, empregado, chama o soldado. Eu quero que corte a cabeça desse sacerdote. Calma, 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 faraó. Espera. Já pensei aqui numa solução. Que solução? Vamos fazer o seguinte, então. A gente corta o senhor e coloca em alguns vasinhos, que a gente pode chamar de vasos canopos, os órgãos internos.
Aí quando o senhor voltar, nós bota tudo lá dentro de novo e o senhor fica de boa. Ah, é. Aí, beleza. Só que é o seguinte, eu tenho muito frio. Eu vou ficar lá, porque pode demorar. Não, e se a gente então cobrir o senhor com um linho, deixar o senhor bem quentinho, entendeu? Aí vocês vão me cobrir, a gente enrola linho no senhor e coloca o senhor lá. Aí eu gostei. Então, aí você vai ter que fazer isso. Você tira os meus órgãos, coloca nesses vasos, vasos canopos. Isso, coloca os meus órgãos ali para quando eu voltar, eu tá ali com eles bonitinho para poder voltar a governar. Aí sim, agora eu tenho que tomar outras providências. Quais? Bom, se eu vou voltar, eu tenho que guardar tudo que é meu, né? Porque vai se alguém pega. E eu tenho que colocar o meu corpo num lugar seguro. Então não é mais você que eu preciso. Empregado, chame o engenheiro. Sim, senhor. Engenheiro, os deuses conversaram comigo e me mostrou que nós podemos ter vida após a morte. E que nós podemos até voltar. E por causa disso, nós vamos mudar a história do Egito. O meu sacerdote já descobriu uma maneira do corpo não apodrecer. Só que eu poderei voltar no mesmo corpo, mas eu tenho que guardar as coisas que para mim são mais preciosas. Então eu quero que você monte para mim um lugar que eu possa guardar o meu corpo em segurança até eu voltar e todos os pertences. Entendido? Só que tem que ser uma construção que mostre essa ida até o céu, lá no tribunal de Osíris, e o retorno aqui para a terra. Essa então é a ideia. A ida e a volta. Entendido? Pense e traga para mim então uma solução. Sim, meu faraó, irei descobrir alguma coisa. Dias depois, o engenheiro voltou e disse: Senhor, já sei uma construção que nós temos que fazer para representar essa ida para o céu e esse retorno. Conversei com um amigo meu matemático e faremos uma construção em forma de pirâmide. Nossa, mas dará para fazer? Sim, fizemos os cálculos certinho e vamos fazer de uma maneira que a ponta dessa pirâmide dê para entrar o sol bem em cima do seu corpo, para que Ra te proteja. O que o senhor acha? Perfeito! Amei! Só que é o seguinte, nós vamos precisar de muitos escravos, porque essa pirâmide tem que ser grande para guardar os seus pertences e para mostrar sua grandiosidade. E as pedras ficam longe. Pode pegar a quantidade de escravos que quiser. Eu quero então esta pirâmide feita. E aí eu serei o primeiro faraó a ter uma pirâmide, a ter um lugar para guardar o corpo e os pertences. O meu nome ficará guardado na história. Isso, meu senhor. Então eu posso ir? Sim. Comece a construção. E pode pegar os escravos que precisar, porque eu quero essa pirâmide feita. Eu não sei quando eu quero, né? Quando os deuses vão me chamar. Sim, senhor. Darei conta do recado. Passado muitos anos, a pirâmide finalmente ficou pronta. E o engenheiro chamou Zoser para... Magnífico, ficou perfeita. E ele, senhor, como existe alguns gaturnos, ladrões aqui no Egito, todo lugar tem, coloquei também algumas armadilhas, porque alguém pode querer entrar na sua pirâmide até o senhor retornar e pegar as coisas que lhe pertencem. E venha ver, lá no alto tem uma abertura aonde o sol, aonde Ra entrará para iluminar o seu corpo, para quando o senhor voltar. Ele ficou perfeito, perfeito. Os outros faraós vão tudo imitar eu.
tudo com inveja de Zoser, mas a minha vai ser a primeira. Agora é esperar para morrer, porque quando eu morrer já tem como voltar e eu já tenho onde guardar os meus pertences. Passado alguns anos, Zoser veio a falecer e seria então a primeira múmia a ser feita. O sacerdote levou então o seu corpo e começou então o processo de mumificação. Cortou a sua barriga, tirou os seus órgãos e colocou nos vasos canópicos. Com uma pinça, foi tirando o cérebro. Quando os órgãos já estavam retirados, deram um banho e colocaram natrão, que é um tipo de um sal, em todo o seu corpo. E começaram a esperar até que o seu corpo tivesse seco. Mas ele achou que ia ser rápido, mas durou 70 dias para que o corpo de Zoser então ficasse seco. Quando o corpo ficou seco, eles começaram a enrolar o linho em todo o seu corpo. Começaram então a enrolar o linho. E um dos homens que ficava ali junto tinha a máscara de Anubis, porque eles sabiam que era Anubis que vinha buscar a alma. E em cada parte do corpo, onde ia se colocando o linho, eles iam colocando amuletos mágicos, porque eles achavam que ia proteger o Zoser até a chegada dele lá no tribunal de Osíris. Quando eles terminaram de colocar todo o linho e todos os amuletos mágicos, colocaram os vasos canópicos numa caixa e levaram o corpo para o sarcófago. Posto o corpo no sarcófago, começou então uma carreata para levar o sarcófago até a pirâmide. E nisso, a rainha, a esposa, estava toda feliz, lá no trono. Mas a felicidade dura pouco não só para os pobres, mas para os ricos também. A rainha estava toda bonita no trono, achando que ia governar o Egito. Mas o sacerdote chegou com um papiro e lhe disse: Minha rainha, aqui está o testamento de Zoser. Aqui está escrito tudo o que ele quer que coloque na pirâmide. Tá? Pode ler. Bom, ele quer que coloque todas as joias. Todas? Sim. Ele quer que coloque todas as ovelhas. Todas as ovelhas? Sim. Quer que coloque todos os pertences que ele mais ama, inclusive a senhora. O quê? Zoser tá louco? É. O único que não é para ir para dentro da pirâmide e esperar a volta dele é o filho. O filho ficará governando o Egito, enquanto a senhora espere a volta do seu marido. O quê? Desgraçado! Como que eu vou viver dentro daquela pirâmide? Ó, minha querida rainha, colocaremos alimento, terá muita fartura lá dentro. Mas e se ele não voltar? Bom, se ele não voltar, aí lascou. É lá que a senhora vai ficar. A senhora só sairá de braços dados com Zoser. Desgraçado, maldito! Bem que mamãe falou para eu não casar com ele. E todos os pertences de Zoser foram colocados na pirâmide, inclusive a rainha. E 2 guardas ficaram na porta. Passaram-se alguns dias, meses, e dava para se ouvir o grito da rainha. Até que não se ouvia mais nada, mas ninguém tinha ordem de abrir as portas, a não ser que Zoser gritasse para que o sacerdote viesse colocar os órgãos de volta. Um belo dia, saiu por baixo da porta da pirâmide um rato, e os guardas então foram felizes a avisar o sacerdote.
que Zoser não tinha voltado em forma de homem, mas sim em forma de animal. E se deram por convencidos. Mas depois disso, todo o faraó do Egito começou a fazer pirâmide e a mumificar o seu corpo, porque todos passaram a acreditar que podiam voltar, ou em forma de animal, ou com o próprio corpo, ou renascendo como uma criança. E por isso que no Egito você vê as pirâmides. Mas o processo de mumificação não era tão barato. Por isso, no começo, apenas faraó e sacerdote é que podiam fazer. Com o tempo, criou-se uma mumificação mais baratinha. E a nobreza, os soldados, começaram então também a ser mumificados. Mas esse processo demorava só 40 dias e não 70, como era para os faraós e para os sacerdotes. Os pobres eram enterrados no deserto, cobertos por uma palha, e ali ficavam. E vários faraós imitaram Zoser, ficaram realmente com inveja e foram construindo pirâmides. Mas os 3 faraós que construíram as maiores pirâmides do Egito são Quefren, Miquerinos e Queopes, que são as pirâmides mais famosas do Egito, que é pai, filho e neto. Essas pirâmides demoraram anos para serem feitas. Milhares e milhares de escravos foram mortos para que elas pudessem ser hoje uma das 7 maravilhas do mundo. Com o tempo, os faraós abandonaram as pirâmides para ser o lugar onde guardavam os seus corpos e tiveram uma outra ideia: fazer as tumbas, que eram cavernas lapidadas nas montanhas. E ali os corpos dos faraós começaram a ser enterrados. Era uma coisa mais barata, não causava a morte de muitos escravos. Embora as pirâmides tenham deixado de serem feitas, uma tradição os faraós não esqueceram: de colocar Anubis lá dentro. Então, toda vez que uma pirâmide é encontrada e os arqueólogos abrem sua porta e entram lá dentro, eles encontram várias estátuas de Anubis, tanto em forma de homem, que é metade homem e a cabeça de animal, como na forma de animal mesmo. Então, toda vez que você vê essa estátua no Egito, significa que é Anubis, o deus que leva as almas até o tribunal de Osíris. Aqui são alguns animais que foram mumificados e encontrados pelos arqueólogos quando eles entraram em pirâmides e em tumba. Tudo que o faraó gostava, que ele amava, era colocado lá dentro. E os seus animais de estimação era um deles. Então os pobres não eram mumificados, mas os animais que o faraó tinha, sim. Ou seja, os animais tinham mais valor do que o pobre lá no Egito. E aqui termina essa historinha. Espero que vocês tenham gostado e aprendido por que no Egito tem pirâmide.